Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. O combate à violência contra a mulher é o assunto do programa de hoje. Uma pesquisa recentemente divulgada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado apontou que o número de feminicídios triplicou no primeiro mês de 2020. Para abordar este tema, eu recebo hoje aqui no estúdio a vereadora Karen Santos, que no ano passado atuou como Procuradora Especial da Mulher aqui na Câmara Municipal. Também está conosco a vereadora Comandante Nádia, uma das responsáveis por implementar a Patrulha Maria da Penha aqui no nosso estado. A advogada da Temis, Renata Jardim, também participa do programa de hoje, assim como a delegada especial da mulher, Tatiana Bastos. É um prazer receber todas vocês aqui no Porto Alegre em Debate. Eu começo, delegada, lhe perguntando então sobre essa pesquisa, dados alarmantes apontados aí pela SSP com relação ao número de feminicídios. O que a senhora tem a dizer sobre esses dados e de que forma esse estudo se desenvolveu? Bom, primeiramente agradecer o convite, para participar do programa, desse debate tão importante ao lado de parceiras aí, companheiras dessa luta e desse enfrentamento da violência contra a mulher. Então é um prazer estar aqui, Marjorie. E esse trabalho desenvolvido pelo Observatório da Segurança Pública, dentro do Observatório nós temos o Observatório da Violência contra a Mulher, desde 2012. Nós temos uma parceria com eles e temos inclusive participado da análise qualitativa, não só quantitativa, mas também qualitativa desses dados, que é a divisão que hoje eu estou de diretora, que é a Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher, e a gente realmente fez uma análise de todos esses feminicídios de janeiro deste ano, como terminamos agora, concluímos todo 2019 também. E o que a gente percebe? O aumento quantitativo, claro que é um dado alarmante, claro que nos preocupa, mas a gente nunca analisa dados comparando um mês a outro mês, até porque a violência ela é muito sazonal. É claro que a gente tem alguns períodos do ano que geralmente há um aumento da incidência dessas ocorrências, não só do feminicídio, como é o caso do final do ano e do início, porque são períodos de maior convivência familiar, períodos de férias, períodos em que os ânimos também, as emoções, de Natal, Ano Novo, são muito à flor da pele, casais que muitas vezes estão separados, tem a disputa de filhos, a questão de quem vai ficar tal período, então tudo isso vai acirrando essas violências. Mas o ano passado, por exemplo, nós tivemos meses, e não foi o janeiro, mas foi o março, por exemplo, que é o mês da mulher, que teve pico de feminicídios. Nós tivemos julho, também com pico de feminicídio, novembro, e ainda assim tivemos uma queda bem brusca em relação ao ano de 2018. Então, é muito comum essa oscilação. Quando a gente faz a apuração de dados, a gente sempre trabalha com dados, primeiro, acumulados, períodos acumulados, e com períodos maiores, até para a gente poder avaliar se houve um aumento do fenômeno social. O feminicídio é um fenômeno, social, é um problema social mundial, não só do Brasil, mas claro que aqui a gente sabe que representamos o quinto país aí do mundo, segundo dados da ONU em feminicídio. Então, claro que nos preocupa a todos nós enquanto rede, mas é preciso que a gente possa analisar um período comparativo maior. E o que eu posso dizer de janeiro, que isso sim nos preocupa muito, é que as mulheres que foram vítimas de feminicídio, nenhuma delas tinha medida protetiva de urgência. E quase nenhuma delas, a gente está terminando ainda a análise de todos, tinham sequer ocorrências policiais anteriores contra os agressores. Então, o que a gente tem que falar para a população é cada vez mais estimular que essa mulher procure ajuda, o quanto antes, se não numa delegacia, se ela não estiver pronta para uma delegacia de polícia, que ela procure qualquer serviço, qualquer equipamento da rede e que ela possa realmente notificar essa violência para que a gente possa tirá-la desse ambiente de risco. Renata, a partir deste dado trazido pela delegada com relação às medidas protetivas, eu te pergunto a que tu atribui essa dificuldade das mulheres buscarem ajuda da rede de proteção. O que a gente poderia falar sobre isso? Olá, tudo bem? Queria então cumprimentar as companheiras aqui. E para nós nos preocupa profundamente, novamente, esses dados alarmantes de feminicídio, A gente vem com uma escala aí desde o ano passado, com enormes índices de feminicídio no nosso estado. A gente tem sim algumas possibilidades, algumas experiências, algumas iniciativas aqui no estado, mas que infelizmente não estão dando conta de reduzir esse número. E o que a gente percebe é que as mulheres, elas não se sentem seguras com o estado e com as políticas públicas que a gente oferece para elas. Então me parece que a gente precisa pensar sobre isso, investir mais, criar estratégias para essas mulheres se sintam seguras a buscar a polícia, a buscar ajuda. A gente sabe que muitas vezes essas mulheres vão buscar, por exemplo, em outros espaços que não são especializados. Esses espaços eles têm que estar preparados
dados para poder ofertar uma segurança para essa mulher de falar sobre a rede e mais do que isso, né, que é o nosso papel enquanto movimento social. Também a sociedade deve se organizar para também fazer denúncias no sentido de revelar onde as falhas dessa rede para a gente poder melhorar, né? Então, um pouco do que a delegada disse, a rede ela é fundamental e essa rede precisa dialogar, ela precisa estar em constante, em permanente repensar para a gente melhorar as nossas estratégias. Vereadora comandante Nádia, a senhora que foi responsável por implementar a patrulha Maria da Penha ainda enquanto agente da Brigada Militar, queria que a senhora resgatasse um pouquinho dessa história e o que se desenvolveu de lá para cá e também já aproveitasse para fazer uma análise sobre o que existe hoje nessa rede de proteção à mulher. Primeiro, obrigada, né, Marjorie, por estar aqui no mês da mulher, com essa bancada muito qualificada nas suas áreas, todas as mulheres que, independentemente das suas bandeiras, neste momento se unem sim em prol da mulher gaúcha, em prol das famílias, de crianças também que sofrem muito com a questão da violência. Dizer que a Patrulha Maria da Penha veio para ser um braço também de apoio à delegacia especializada da mulher. A delegacia faz toda a questão de encaminhamento, o inquérito em si, faz toda a investigação e enquanto isso ocorre, essa mulher que tem a medida protetiva de urgência muitas vezes ficava alhures ali, ficava enfim, à mercê daquele agressor que ficava sabendo que ela havia denunciado, potencializava mais ainda aquele agressor e essa mulher muitas vezes acabava morrendo com a medida protetiva de urgência na mão. A Patrulha Maria da Penha veio então para preencher essa lacuna que existia entre a determinação judicial do agressor se afastar do lar e o real cumprimento por parte do agressor, que até então não tinha alguém que fizesse essa fiscalização. E essa parceria com a ADEAN foi muito importante, pois casos mais graves puderam ser desvendados e até apontados pelos policiais militares, fazendo um trabalho em conjunto com a delegada, à época a delegada Nadine, hoje chefe de polícia e hoje a delegada Tatiana, de dizer qual caso que estava um tanto quanto mais vulnerável para aquela mulher no risco de morte. A patrulha ainda continua atuando, ela aumentou o número de patrulheiros, aumentou os locais aonde ela hoje existe nos municípios. Ela começou em Porto Alegre com 3 patrulhas Maria da Penha. O primeiro município do interior foi Canoas, que teve a Patrulha Maria da Penha, e assim ela foi sendo implementada nos locais onde tinham delegacias especializadas de atendimento à mulher, depois de departamentos e hoje nos locais onde se tem condições, onde se tem rede de atendimento efetivamente para a proteção dessa mulher com medida protetiva. Vereadora Karen, mesmo com essa união de esforços aí para aumentar essa rede, ampliar a rede de proteção à mulher, a gente percebe dados alarmantes como os colocados pela delegada Tatiana. Que a senhora atribui isso não somente porque aí a gente fala de feminicídios especificamente com relação ao fato de a mulher sofrer essa agressão e acabar sendo morta por ser mulher, mas também a violência de gênero de um modo geral, né? Porque é algo que está crescendo no nosso país. Como a senhora percebe? Isso é um questionamento que nesse ano da Procuradoria da Mulher, da qual eu fui representante, a gente tentou trabalhar muito, assim, porque o movimento feminista tem uma concepção de quais são as determinantes. A questão do emprego, a questão da creche, a questão da dupla, tripla jornada, mas como é que a gente conseguia dialogar e captar esse sentimento das mulheres da periferia. Então fomos para o CRAS, fomos para a Unidade Feminina da Fase, fizemos 2 atividades com as terceirizadas aqui da Câmara, para perceber como é que elas entendem essa luta das mulheres e essa ideia nossa de feminismo, porque a gente entende que o machismo estrutural na cadeia produtiva, que faz a gente receber menos, que faz a gente estar nos postos de trabalho mais desvalorizados, o racismo institucional, como as políticas operam, inclusive dentro do legislativo hoje, para aprofundar essa desigualdade. Tu aumenta a passagem para 5,20, vai ter maior dificuldade das mulheres circularem na cidade. Tu mexe no plano de carreira numa categoria que é majoritariamente de mulheres, como as professoras do município, tu vai estar afetando a autonomia financeira dessas mulheres. Tu remove uma comunidade, tal qual está acontecendo lá do lado da Arena do Grêmio, sem ter
perspectiva nenhuma de realocamento, de aluguel social, de bônus moradia, tu vai estar afetando a vida daquelas mulheres que, inclusive, ontem estava aqui na Câmara com seus filhos. Então, essas determinantes, entender que isso são lutas feministas e são lutas das mulheres, eu acho que é um passo importante para a gente identificar os fatores que levam hoje a gente ter esse aumento, porque todas as políticas que vêm sendo apresentadas vão aprofundar o feminicídio, o desemprego, não debater o que é educação sexista na escola, pelo contrário, a gente tem aí um aprofundamento de uma ideia, uma concepção de que a escola não tem que debater violência, racismo, machismo, que a educação tem que ser em casa, sendo que boa parte das violências contra as mulheres partem do espaço doméstico. Então a gente está precisando ter um pouco mais de massa crítica nesse sentido, que as mulheres da periferia, as trabalhadoras, se identifiquem mais com o movimento feminista, que é importante ser feminista no momento que a gente está vivendo de alarmantes índices aí de violência, de desemprego, que afetam sobretudo nós. Delegada, de que forma a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher busca articular com os diferentes atores aí da nossa sociedade para justamente oportunizar que essas ações, as políticas de proteção à mulher, cheguem também às mulheres da periferia e cheguem a todas as mulheres? Na verdade, o papel da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, que na verdade foi a primeira política pública, né, nacional de enfrentamento à violência contra a mulher, foi a criação das DEAMs, então a gente sabe que é uma política pública que funciona, que dá certo, que incentiva não só a denúncia, como cria um espaço mais, uma ambiência, né, um espaço mais acolhedor para essas denúncias. A gente há muito tempo trabalha e sempre dentro, né, como um ator dessa rede de proteção, nós somos apenas uma dessas portas, né, um desses serviços. Claro que talvez um dos principais por ser a primeira porta que geralmente elas buscam, a única porta aberta 24 horas, a gente sabe que a maioria dos equipamentos tem um horário, né, que não é o horário ideal, porque é o horário que as mulheres mais precisam, esses equipamentos estão fechados, mas a gente investe muito no trabalho de prevenção. O trabalho de repressão é um trabalho importante, é o trabalho fim da Polícia Civil, né, a própria Polícia Militar com o seu trabalho, o seu policiamento ostensivo e a fiscalização das medidas, mas a gente precisa trabalhar nessa ótica, que eu acho que a Karen destaca muito bem, da gente conseguir desarticular essa dinâmica de violência, da gente conseguir criar oportunidades também para que essas mulheres, principalmente as mulheres da periferia, eu acho que esse destaque é importante, não são as únicas que sofrem, mas são as mulheres que estão em maior situação de vulnerabilidade e são as que mais estão morrendo. Né? Pela análise que a gente fez do ano passado, a gente percebe que as mulheres que morreram, quase na sua totalidade, são mulheres pobres. São mulheres de baixa escolaridade, são mulheres com dificuldade de acesso à rede e a todos os serviços públicos, não só no enfrentamento à violência, mas até, porque não tem como dissociar a violência que ela sofre das suas questões cotidianas, né? Do seu trabalho, da sua moradia, do seu emprego, da sua qualificação profissional, da sua autonomia financeira. Então não tem como a gente separar. Tudo isso são bloqueios para todos aqueles que já existem, são próprios do próprio ciclo da violência, que a gente conhece bem, são bloqueios e dificuldades que dificultam ou vão entardecer, né, tornar mais tardia essa tomada de decisão dessa mulher. Então o nosso trabalho de prevenção tem sido feito de várias maneiras, há muito tempo a gente trabalha com palestras, com eventos comunitários, com eventos dentro dos equipamentos da rede de proteção, e eu acho que é importante sim trabalhar com os equipamentos do território, né, porque embora não tenhamos equipamentos especializados nesses territórios, é ali que a vida das pessoas acontece, né? Então trabalhar com as escolas municipais, estaduais, trabalhar com os CRAS, com os CREAS, com os postos de saúde, a gente tem feito muitas palestras em UBS, porque é lá que as pessoas estão referenciadas e são profissionais que acolhem diariamente mulheres em situações de violência, mulheres essas que muitas vezes jamais chegarão a uma delegacia, mas não quer dizer que a violência não está acontecendo. E a gente fez uma campanha agora no final de novembro, que a gente também destaque, está usando muito agora no mês de março, em todos os ônibus a gente fez, né, os bus door, como a gente chama, incentivando a denúncia. Porque a mulher procurar ajuda, a gente sabe que a mulher que sofre violência é a pessoa que mais tem dificuldade de procurar ajuda, né, por todas essas questões que a gente já destacou e tantas outras que a gente conhece por trabalhar nessa área. Mas o vizinho, o amigo, o familiar, o chefe, né, todas essas pessoas, todo esse centro, essas pessoas do espaço de convivência dessa mulher, que percebem, ou até das crianças, né, como a comandante Nádia falou, das crianças, né, as escolas, muitas vezes os professores percebem que aquela criança está com dificuldade de aprendizado, de concentração, está sofrendo ou praticando bullying, está muito agressiva e muitas vezes a gente tem como pano de fundo uma violência. Então, quando todos nós conseguimos, de fato, ter um olhar
não só crítico, mas um olhar cuidadoso, um olhar atento para as questões da violência, para que a gente possa mudar um pouco dessa cultura que reforça, não só não enfrenta, como reforça estereótipos e marcadores de gênero muito forte, dificilmente a gente vai ter redução de dados, né? Então a gente precisa realmente trabalhar juntas. E a sociedade civil, através da Temis e outras organizações, também atuam como parceiros nesse processo, né, Renata? A partir do momento que tem consultoria jurídica e outros serviços para justamente dar mais autonomia para essas mulheres. Fala um pouquinho sobre o trabalho de vocês. Então, a Temis ela vai integrar essa rede de enfrentamento à violência contra as mulheres nesse papel mesmo do movimento social, da sociedade civil, que garante, então, e atua no campo da prevenção, mas também com ações bem próximas às mulheres, né? Então a Temis, ela esse ano faz 26 anos de atuação, né? A Temis tem todo um trabalho muito forte de longos anos de empoderamento das mulheres e de trabalho com capacitação jurídico feminista, né? Que são as promotoras legais populares, onde elas atuam nas suas comunidades, trabalhando com o enfrentamento e com a prevenção da violência, né? Hoje nós temos em diferentes cidades, não só em Porto Alegre, mas também em Guaíba, Canoas, espaços onde essas mulheres recebem o acolhimento dessas promotoras legais populares, e elas são como que estimuladoras e provocadoras também dessa rede para que essas mulheres se sintam acolhidas e possam então acessar a denúncia, a cessação da situação de violência, né? A Temis também trabalha com defesa de direitos, que são então esse trabalho de apoio às mulheres com consultoria jurídica. E também algumas ações de advocacy mesmo, assim, mesmo internacional. Alguns casos estratégicos a gente também tem uma atuação. Né, e todo um trabalho também com novas tecnologias, né? A gente tem aplicativos de celular também que são para orientações e também para conhecimento de direitos. A gente tem aqui no estado do Rio Grande do Sul o aplicativo PLP 2.0, que funciona, né, com as mulheres que têm medidas protetivas para que elas possam acionar, é como se fosse um botão do pânico. A gente está em fase também de negociação com o estado para renovação desse projeto, para ampliação dele, que hoje só funciona apenas na Restinga. Então são algumas iniciativas que a gente atua, além desse trabalho mesmo de palestras, de falas, né, em diferentes espaços, levando então essa fala do feminismo, né, essa fala, né, da não violência, essa fala, né, da igualdade entre homens e mulheres, né, essa fala que é uma fala feminista no sentido de que a gente quer uma igualdade para homens e mulheres. O espaço legislativo, vereadora comandante Nádia, também serve aí de apoiador desse processo todo, tanto para receber exposições que escancaram os dados tristes com relação ao feminicídio, quanto apoiar iniciativas como a da Temis. A senhora que também foi procuradora especial da mulher aqui na Câmara, né? Fala um pouquinho para a gente então sobre esse papel do espaço legislativo. Com certeza, é aqui na Câmara de Vereadores, que trabalha muito próximo das pessoas, que nós devemos ter também esse olhar para com a violência. Essa violência que, além de social, no meu entendimento, é também uma violência que tem caráter político, tem caráter cultural, tem caráter econômico. Eu sempre digo, quando nós não conseguimos sensibilizar as pessoas pela parte do ser humano que sofre uma agressão, que nós consigamos sensibilizar pelo menos pela questão do dinheiro. Porque é um gasto enorme que nós ainda estamos tendo com a questão da violência. Chega a ser era medieval, onde nós temos quase 2,4% do PIB brasileiro gasto com violência, através dos postos de saúde que essa mulher tem que ser atendida, dos hospitais que muitas vezes ela acaba sendo hospitalizada, do tempo de serviço que ela deixa de ir porque ela não tem condições, né? Vejamos, por exemplo, a dona Maria, que trabalha em uma confeitaria, ela deixa de ir uma semana porque ela está machucada, ela está hospitalizada, os seus colegas que acabam assumindo todo aquele trabalho que ela não teria, o próprio empreendedor que tem uma pessoa a menos, enfim, também é um problema da educação. Nós temos sim que ter uma educação voltada para todos os seres humanos. Violência é impossível ser aceita, seja contra a mulher, contra a criança, idoso, contra animais. Nós estamos vivendo numa época em que a globalização, as informações estão aí, só nós temos que fazer chegar. E aí é o papel do legislativo também, fazer chegar naquelas mulheres, e no meu entendimento,
falta informações, ainda. E a gente vai dizer, mas tanto a gente leva, mas ainda essas mulheres que sofrem violência, que são mortas pelo esse crime de feminicídio, não receberam informações necessárias. E a delegada Tatiana falou uma coisa muito importante, essas mulheres não tinham ocorrências. E se vamos ver, os agressores tampouco tinham ficha criminal, porque são trabalhadores. Mas existe sim, intrinsecamente dentro daquele lar, uma pessoa que é subjugada e a outra tem o sentimento de posse com aquela mulher. E crianças sofrem, como eu falei. É papel do legislativo dar ações afirmativas. Como a vereadora Karen falou, nós precisamos creches. Essas mulheres, o perfil dessa mulher que é vítima, ela não tem muitas vezes o ensino fundamental completo, porque ela foi mãe antecipadamente e ela não conseguiu completar seu ensino. Não tendo ensino completo, ela não tem uma profissão. Nós precisamos dar ações afirmativas e é aqui no Legislativo que nós vamos propor e fiscalizar se isso está acontecendo no ambiente de Porto Alegre, com creches para essas mulheres deixarem seus filhos, com vagas na educação, com profissão para que essas mulheres possam estar em ambientes em que elas tenham independência econômica, que é também um dos perfis das mulheres que morrem. Elas não têm a sua própria independência. Então nós temos que encontrar a causa para combater a consequência, que são muitas mulheres, milhares de mulheres no Brasil morrendo por serem mulheres. Recentemente, um caso ocorrido aqui em Porto Alegre ganhou aí repercussão nacional. Foi um vídeo divulgado por uma mulher que sofreu agressão e outras 9 entraram aí e também acusaram o mesmo homem, que demorou um certo tempo até conseguir, mas finalmente foi então preso. Esse comportamento repetitivo, queria que vocês explicassem um pouquinho como que funciona isso na sociedade. Como é possível explicar que uma mesma pessoa tenha agredido, então, 10 namoradas, esposas, enfim, e demorar tanto tempo até ser preso, vereadora? O silenciamento, a naturalização da violência faz parte da nossa constituição enquanto mulheres. Porque a violência do pai, a violência do irmão, a violência do vô, a violência... Tu quase relaciona isso como algo de cuidado, de um sentimento de cuidado, de afeto. Então, romper um pouco desse entendimento do que é amor, do que é prazer. Isso daí é uma educação que muitas vezes as nossas mães não tiveram e não têm capacidade de nos passar. Muitas vezes nos condiciona num relacionamento abusivo por causa dos filhos. Então, é uma cultura mesmo machista que impõe, inclusive para nós mulheres, não debatermos isso com a seriedade, com o compromisso que isso deveria ter. Por isso a importância da organização, da luta, do movimento feminista. E, ao mesmo tempo, qual é a responsabilidade dos homens em relação a esse ciclo de violência? Hoje eu percebo que tem cada vez mais surgido grupos de masculinidades para debater como o machismo também afeta essa construção do estereótipo masculino, do homem, do provedor, né, do machão, daquele que resolve a situação e sempre a partir de meios agressivos, violentos, se impondo. Eu acho que os homens têm um compromisso, cada vez mais está tendo uma abertura para discutir isso com toda a sociedade, porque não é só um problema das mulheres, é um problema da sociedade. Só que quem tem que puxar, porque as principais interessadas e afetadas somos nós. Então a gente sempre, historicamente, estamos à frente dessa luta contra a violência. Hoje a gente vem arrecadando cada vez mais parceiros para identificar o que é essa psique, qual é essa subjetividade que o machismo forma, assim como o racismo forma, assim como o classismo forma, competitivo, individualista, né? Então são perfis que de ser humano, pensando numa lógica de humanidade, que não dá mais, porque a gente vive numa sociedade que a violência é o modus operandi da crise. É violência contra pessoas em situação de rua, é violência contra o jovem negro da periferia, é violência contra as mulheres, é violência contra as domésticas. Esse é o modus operandi da crise. As pessoas estão se sentindo extremamente violentadas. Saúde mental, depressão, crise de ansiedade, são as doenças do momento. Como é que a gente enxerga isso com esses fatores? Emprego, eu acho que é fundamental. Com o emprego tu escolhe se vai colocar numa creche do município ou numa creche particular. Com o emprego tu escolhe se tu vai andar de Uber, de lotação ou de ônibus. Se as pessoas não têm minimamente um emprego, e hoje a gente tem 40 milhões de pessoas na informalidade, que política a gente vai ter? A gente está sempre apagando incêndio, sabe? Porque a gente não tem hoje uma estrutura para oferecer para essas pessoas que estão sendo violentadas. O Estado não chega. E a ideia que está de saída para a crise é cada vez mais Estado mínimo. Fecha escola, fecha turno integral,
desmunicipaliza, faz parceria com as filantrópicas, as igrejas estão aí. Qual é o compromisso do pensamento judaico-cristão em relação ao papel da mulher na sociedade, do papel da mulher na família? Essas ideologias estão voltando para dentro da assistência social e para dentro da escola, sabe? No momento que a gente deixa de fazer a discussão do Estado laico, essas ideologias entram. E que concepção de liberdade, igualdade feminina elas carregam. Delegada Tatiana, eu repito a pergunta então também para a senhora, já que a senhora está aí na ponta desse atendimento com relação a esse caso específico, mas a outros já ocorridos, não só em Porto Alegre e no país todo, desse ciclo, dessa repetição de comportamento por parte de um agressor. Na verdade, esse caso ganhou muita repercussão, mas não nos surpreende, na verdade, esse é o perfil da maioria dos agressores, bem como da maioria das vítimas, né? São violências estruturais, repetidas, né, continuadas. É muito comum uma mulher sair de um ambiente violento, de um relacionamento violento, a gente consegue muitas vezes ajudá-la, ela sai protetiva, rompe aquela relação violenta e ela volta para um novo relacionamento abusivo, violento e sofre novas violências. E o agressor a mesma coisa, porque é uma violência muito cultural, né? Como a gente falou, isso faz parte das relações de gênero, ainda acho que a discussão sobre o que é exatamente esse tipo de comportamento abusivo, que não é sinônimo de cuidado, nem de proteção, nem de afeto. Eu acho que essa confusão, muitas vezes, o nosso sistema de crenças ainda nos induz muito a validar essas condutas como sinônimo de afeto, né? Por exemplo, se ele não tem esse comportamento de extremo controle, porque é controle, não é cuidado, logo ele não me ama, logo, né, ele não tem medo de me perder. Então, esses sentimentos, esses comportamentos aí que são muito habituais nos relacionamentos abusivos e violentos, são reforçados também até no nosso próprio senso, né, cultural, relacional, de que isso é o sinônimo de um relacionamento de uma pessoa que me ama e que me cuida. Então, a primeira coisa é a gente conseguir, de fato, né, de alguma maneira refazer esse nosso sistema de crença que é aprendido culturalmente na nossa casa, né, na mídia, na igreja, em todos os nossos espaços de convivência. O caso desse agressor em específico, todos os casos passaram pela minha delegacia, né? Praticamente todos passaram por mim, inclusive. Nós pedimos a prisão desse agressor, chegamos a prendê-lo numa operação policial, após o segundo caso grave de violência e de descumprimento de medida. E, infelizmente, um dia depois, né, que é outro problema também do nosso ordenamento jurídico, do nosso sistema também de execução penal, principalmente, porque não é só a questão da legislação penal, nós temos legislação até bastante, temos uma das melhores legislações do mundo, mas também precisamos pensar no cumprimento dessas medidas e também no cumprimento das prisões ou das penas em relação aos crimes de violência doméstica e familiar. As condenações no nosso país ainda são inferiores a 1%. E as prisões hoje são praticamente somente as prisões preventivas. Nós sabemos que a grande maioria desses agressores, eles dificilmente ficarão presos cumprindo pena por crimes da Lei Maria da Penha, né? Claro que um feminicídio, um estupro, crimes mais graves, as penas já nos autorizam. E no caso dele, o que aconteceu foi justamente isso. Felizmente ele está preso, né? Mas ele deixou aí pelo menos 10 mulheres que foram vitimadas por ele, porque muitas outras podem ter sido vítimas e não terem denunciado. Então a gente, na verdade, faz esse alerta, porque o que a maioria delas imaginou quando começaram a sofrer violência? Que ele ia mudar, que é o que toda mulher espera, né? Que aquele agressor vá de alguma maneira mudar. E ele não vai mudar. A gente sempre diz, mude você. Se não tá bom, se o relacionamento, né, está com violência, se é um relacionamento abusivo, infeliz, mude você, procure ajuda, porque esse agressor, a tendência é que a violência só aumente. Vereadora comandante Nádia, com relação a isso que a delegada coloca de fazer com que essas pessoas realmente cumpram as penas devidas e não repitam esse tipo de comportamento, porque é algo muito comum, como a delegada coloca, né? De que forma romper esse ciclo? Não, e veja bem, o ordenamento em 2015 tratou o feminicídio como um crime qualificado, aumentando a penalidade e deixando as mulheres tanto quanto mais tranquilas nessa questão da denúncia. E mesmo assim nós vemos que atores do ordenamento jurídico, ou Ministério Público, ou Judiciário, ainda têm a tendência de
nesse recorte que nós temos dessa colcha de retalhos que é a nossa execução penal, o Código de Processo Penal, ainda há brechas para que se relaxe aquilo que nós teríamos que ter como uma opressão realmente, uma prisão daquelas pessoas. Como a delegada falou, a gente vê que a grande maioria dos agressores não fica preso muitas vezes, e isso também é fator de descrédito por parte da vítima. Ela vê uma vizinha que fez toda essa multifacetada complexidade da violência, ela caminhou toda a via cruzes, que eu digo, ela chamou a polícia militar, a brigada militar esteve ali, ela denunciou, a brigada levou para a delegacia especializada, onde ela teve ali toda uma exposição novamente, relembrando aquela violência, fez a ocorrência, fez o registro, quis a medida protetiva de urgência, retirou a medida, foi no Ministério Público, muitas vezes na Defensoria. Então ela anda por todos os lados e mesmo assim ela vê o final de toda essa caminhada, de toda essa sua dor, o agressor sendo liberado. E isso dá um descrédito também para a vítima. E nós aqui no Legislativo temos que fazer esse papel de apoiamento à delegacia, à Patrulha Maria da Penha e incentivar que as mulheres estejam apropriadas do que tem na rede. Eu digo sempre, delegada, a última porta que essa mulher tem que entrar é na delegacia de polícia ou na brigada militar. Ela tem que estar primeiro informada, ela tem que ter saber de todos os seus direitos para estar fortalecida e aí sim, junto com uma TEMES, com uma casa de acolhimento, ir nas polícias e levar esse caso até o fim. Vocês percebem, Renata, na tua atuação na TEMES, esse descrédito por parte das mulheres com relação a essa rede? Deixam de procurar ajuda justamente pelo medo de que não vá acontecer nada com o agressor? Frequentemente, né? Isso é algo bem recorrente, né? A gente tem ainda uma experiência melhor em Porto Alegre, onde a gente consegue ter alguns equipamentos especializados, né? Quase como que a rede completa, mas ainda em Porto Alegre a gente encontra inúmeras dificuldades essas mulheres, né? E um pouco do que a gente estava aqui conversando, nessa falta de infraestrutura dessas mulheres poderem ter uma passagem às vezes para ir até a delegacia, né? Ou mesmo ter uma orientação adequada nos espaços como CRAS, nos espaços comunitários onde ela consegue acessar. Então, essa mulher, ela muitas vezes, ela toma um passo para poder sair dessa situação de violência e encontra logo uma barreira, né? Uma porta fechada, uma porta, né, que indica a ela um caminho que é mais demorado, que não funciona. Algumas vezes, sim, mesmo nos equipamentos especializados, ela recebe um atendimento que não é adequado. Né, a gente sabe, por exemplo, o problema da delegacia de Porto Alegre, que é inúmeros, né, muito atendimento e não consegue dar conta, filas para poder essa mulher, às vezes ela tem que passar o dia inteiro lá para fazer o registro, para poder fazer todos os encaminhamentos. Então, ainda é muito difícil para as mulheres percorrerem esse percurso que a Nádia um pouco falava, né? E me parece que isso gera, sim, um descrédito. Acho que a questão da não responsabilização do agressor, a questão da prisão, é uma pontinha de toda essa dificuldade. Eu não vejo essa como a pior, né? Claro que isso também gera um descrédito, mas me parece que se a gente tivesse uma sociedade que se importasse realmente com o problema da violência contra as mulheres, os espaços onde ela estivesse, porque, por exemplo, mais que essa violência acontece dentro de casa, tem uma vizinha que está ouvindo, tem um familiar que tem conhecimento disso, tem uma escola que pode estar percebendo isso, e se toda a sociedade, se todas as pessoas que essa mulher tem o convívio, dizer isso não é legal, e você pode viver uma vida livre de violência, ela vai se sentir fortalecida, os equipamentos vão ter que, de alguma forma, se sentir mais, né? A gente vai ter que, por exemplo, ter mais investimento público para esse serviço, porque vai aparecer mais mulheres também, né? Muitas das coisas que a gente, quando trabalha na rede, enfim, né? Às vezes aquela delegacia, aquele espaço CRAS, os conselhos tutelares também, que é uma dificuldade enorme, não funciona, não vamos encaminhar. Não, a gente tem que encaminhar, a gente tem que pegar junto essa mulher no braço, levar junto e reclamar se não está funcionando. É assim que vai funcionar essa rede. É a gente dizendo que há uma demanda e dizendo como que ela deve ser feita. Vereadora Karen, com relação à importância de formar profissionais para o atendimento a essa mulher, esses profissionais que estejam sensíveis àquele relato. Eu acredito que hoje a gente não tem, inclusive está tramitando aqui na Câmara de Vereadores um projeto bem bacana de uma vereadora do PT, a Laura Cito,
que trata sobre um programa de combate à violência às mulheres nas escolas. E é um programa que dali tu vai conseguir alocar recursos públicos e recursos privados, mas a ideia é justamente essa, desde a base tu conseguir pensar tanto a formação a partir dos parceiros, porque tu não inventa a roda. Vamos fazer essa rede funcionar lá na periferia, então. Vamos levar a delegacia, vamos levar as entidades, as ONGs que trabalham, vamos levar as casas de acolhimento, porque hoje tem a rede oficial e tem a rede invisível, que é nós nos ligando o tempo inteiro para tentar resolver os problemas que estão acontecendo, assim. Então, aumentar um pouco mais essa capacidade nossa de se auto-organizar, sem muitas vezes demandar do Estado. A gente sabe, porque se muitas vezes a gente for esperar ser votado um projeto de lei aqui na Câmara, tal qual esse da Laura Cito, que é ótimo, vamos batalhar para votar. Mas a gente tem na questão racial a Lei 10.639, que coloca lá a obrigatoriedade do ensino, da história da África, da contribuição. Nunca saiu do papel. E é uma lei que tem desde 2003. Então é bem isso, assim. Se tu não tem um movimento, uma força social disposta a fazer virar a prática, que dispute, que brigue, que batalhe por isso, não sai do papel. Tem coisas no Brasil que pegam e tem coisas que não pegam. Isso que é estrutural, que mexe com a maioria do nosso povo. Imagina 52% dessas mulheres reivindicando salários iguais, reivindicando carteira de trabalho assinada, reivindicando que chega de violência. Isso é uma revolução. A mesma coisa a negritude, a mesma coisa a população dos povos originários. Nós somos a maioria. Não se enxergar enquanto maioria é um mecanismo ideológico que eles operam o tempo inteiro. É um problema das mulheres, é um problema dos negros, é um problema dos índios, é um problema dos professores, é um problema dos cobradores. E, em última instância, todos nós vivemos numa mesma sociedade. Conectar essas pontas, eu acho que é fundamental nessa campanha aí das mulheres. Delegada, nós falamos sobre as ações aí de prevenção, a importância desse empoderamento feminino. No entanto, eu preciso aproveitar a sua presença aqui neste espaço para que a senhora passe orientações às mulheres que porventura estão nos assistindo e precisam desse serviço por parte da DEAN e dos outros atendimentos existentes no nosso município, que a senhora passe então essa orientação para quem está nos assistindo. O nosso recado é sempre o mesmo, né? Denuncie, procure ajuda, né? O denuncie é mais para o entorno, a vizinha, o amigo, o familiar, porque a gente sabe que para a mulher essa palavra é muito pesada, né? Afinal de contas, esse agressor é o seu marido, é o pai dos seus filhos, é o seu companheiro, o namorado, o seu pai, o seu próprio filho. Então, a gente sabe como é difícil para a mulher acessar, primeiro, tomar a iniciativa de procurar ajuda. Mas todos nós, eu acho que esse senso coletivo da importância de que não é um crime ou uma política pública de menor importância e a primeira que precisa ser sacrificada quando há um contingenciamento de recursos, que a gente sabe que é o que tem acontecido. Não, na verdade isso é um fenômeno que vai implicar diretamente na formação ou hoje na deformação dos seres humanos, né? É uma violência que acontece dentro de casa, que vai auxiliar justamente naquele momento em que as crianças estão ali construindo todo esse seu sistema, seus conceitos, seus valores, como elas vão se relacionar na sua vida. Então procure ajuda. A gente sempre diz que há várias portas, mas a delegacia de polícia, historicamente, nós temos uma cultura no Brasil muito policialesca, então procure uma delegacia de polícia. Não precisa ser necessariamente uma delegacia especializada, até porque nós temos 23 no estado, então a maioria dos municípios, né, são 497 municípios no estado, não possuem uma delegacia especializada, mas procure a delegacia mais perto, né, aquela delegacia que você já tem algum tipo de identificação, porque é perto do trabalho, é perto da casa da mãe. O que a Polícia Civil tem feito, uma vez que não temos condições de abrir mais delegacias especializadas, né? A gente sabe de todas as nossas dificuldades, tanto humanas, né, como materiais. Então a gente tem qualificado, regionalmente qualificado todos os policiais, é um trabalho que a divisão que eu estou hoje representando tem feito em todo, nós fizemos Livramento, já fizemos Pelotas, Camaquã, aberto a Sala das Margaridas nas DPPAs, porque o que a gente percebe é que mesmo onde existe a delegacia especializada, a grande maioria das delegacias especializadas não abertas, na verdade todas, com exceção de Porto Alegre, não são 24 horas. Então, onde é que essa mulher busca para fazer o primeiro registro e todo o encaminhamento da Lei Maria da Penha e todo o momento de acolhimento e todo o seu momento de escuta e de desabafo? É num plantão policial, onde nós temos justamente as estruturas, muitas vezes mais precárias, né, policiais que não trabalham especificamente com essa matéria. Então a gente precisa qualificar esses profissionais, né? A criação da Sala das Margaridas é uma maneira de criar um espaço reservado, humanizado e com uma equipe especializada para o atendimento à mulher em situação de violência. Nós já criamos 9 em todo o estado, né, no ano passado, e temos a pretensão de este ano chegar às 44 DPPAs do estado. Muitas EPPAs, embora não tenham sido inauguradas, têm salas
elas prontas, e a gente está qualificando aí, eu tenho feito juntamente com a minha equipe uma qualificação de todos os policiais para que a gente possa ofertar realmente um serviço de maior qualidade. A gente sabe que o momento em que essa mulher chega ao equipamento da rede, e com a delegacia, talvez isso com mais importância ainda, é o momento que ela vai ou não criar um vínculo com essa rede. Então, esse primeiro atendimento, ele é o mais importante, porque ele pode vir, inclusive, ser o único atendimento que essa mulher terá, né? E a imagem que ela leva do serviço público, seja a delegacia, seja o equipamento lá, né, do bairro, do território, mas é importante que todos nós, não só policiais, mas profissionais que trabalham, que acolhem mulheres em situação de violência, bem como toda a sociedade civil, possa se qualificar, inclusive, se possível, qualificações conjuntas, porque é uma troca de ideia muito importante, a gente poder fazer realmente o link entre esses equipamentos, porque não adianta eu encaminhar de boca, né, essa mulher para outro serviço, para que a gente possa realmente motivar, encorajar não só essa mulher, mas toda a sua rede primária a procurar ajuda. Tá certo, nós estamos encerrando o programa, mas antes, Renata, eu gostaria que tu passasse os serviços também da Temis, o site, os contatos de vocês. Então, a Temis, ela tem a sede dela aqui na Andradas, em Porto Alegre. Nós temos o site que tem todas as informações, que é o www.temis.org.br. Ali vai ser possível acessar também os espaços onde tem os que a gente chama os serviços de informação à mulher, que são espaços comunitários onde as promotoras legais populares estão ali disponíveis em regime de plantão para acolher as mulheres, para conversar com elas e poder ofertar essa ajuda, né? Então, a gente vai estar também no dia 9 de março na Estação Transurb aqui em Porto Alegre, das 9 ao meio-dia, também oferecendo orientações jurídicas para as mulheres e falando um pouco sobre o nosso trabalho e trabalhando, então, em prol dos direitos das mulheres, né, para garantir essa sociedade que todas nós aqui queremos, né, uma sociedade um pouco menos com violência, né, o que for possível, né, então a gente está aí batalhando conjuntamente para que as mulheres possam ter uma vida melhor. Tá ótimo, nós chegamos ao final então do Porto Alegre em Debate, agradeço a presença de vocês e agradeço também a sua audiência. Não esqueça que você pode continuar acompanhando informações sobre todos os programas da TV Câmara, também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição.